amiguinhas, mais um Cafeína chegando. E se você que nos assiste quer saber o que é mito ou verdade sobre os fundos de investimento, Doni, chegou o dia e a vez. Então você vai ver o que é lenda e o que não é nos fundos de ações, de renda fixa, nos multimercados. Depois da vinheta. Vamos começar falando dos fundos de investimento. O que eles são? Quais os principais tipos? Todos têm o famigerado come cotas? São muitas as dúvidas para quem nunca investiu no segmento, mas deseja navegar nessas águas de gestão profissional. Então, Doni, qual a primeira pergunta? Muito bem, então vamos começar os trabalhos, Sammy Boy. Ao aplicar em um fundo de investimento, você vira dono de uma cota. Por isso, o investidor também é chamado de cotista. Mito ou verdade, Sammy? Verdade. Um fundo é como um condomínio, e esse é um tipo de investimento coletivo onde compramos uma ou mais cotas do fundo e recebemos a valorização dela no período em que investimos. Lembrando que um fundo é justamente dividido em lotes, né, chamados em cota. Então, Doni, podemos falar que a cota é a menor parcela de participação que alguém pode ter em um fundo. A segunda pergunta é a seguinte: os fundos de investimento se dividem em 3 categorias principais: fundos de renda fixa, fundos de ações e fundos cambiais. Mito ou verdade? Mito! 4 tipos de fundos: ações, renda fixa, cambiais e multimercados. E será que todos os fundos de investimento são sujeitos ao come cotas? Isso é um mito? É uma verdade? Tem um palpite? Responda, Samidana. Mito também. O come cotas é uma antecipação do imposto de renda e ele incide apenas sobre os fundos de renda fixa, cambial e multimercados. Não entra no fundo de ações. Quando tem come cotas, a cada 6 meses, no último dia de maio e de novembro, tem uma redução no número de cotas, que no extrato parece um resgate equivalente ao percentual dos impostos sobre os rendimentos. Existem atualmente 2 alíquotas de cobrança do come cotas. Nos fundos de curto prazo, com vencimento igual ou inferior a 1 ano, a cobrança é de 20% sobre os ganhos. Nos fundos de longo prazo, com vencimento superior a 1 ano, o imposto é menor, 15%. Enquanto que nos fundos de ações, a tributação acontece no resgate e a alíquota é de 15% também. Agora vamos ver o que é verdade ou não nos fundos de ações. Doni, meu querido, os fundos de ações devem investir pelo menos 80% da sua carteira em ações? Boa pergunta, Samidana, e antes de eu responder, vou perguntar para você que está nos assistindo agora. Você já é inscrita no nosso canal, o Invest News? Ainda não? Então faz o favor, só clica aí nesse botão e faça parte do time de inscritos deste humilde canal de finanças pessoais que trabalha, que sua dia e noite para trazer conteúdo bom e de graça para vocês. E quanto mais inscritos, mais esses conteúdos vão ser produzidos, multiplicados e mais tempo a gente fica por aqui também conversando a respeito de tantas coisas que ajudam o seu bolso. Agora, voltando à pergunta que o Sammy fez, os fundos de ações devem investir pelo menos 80% da carteira em ações? Isto é um mito. Segundo a Ambima, os fundos de ações devem investir pelo menos 67% da carteira em ações, à vista ou em papéis semelhantes, como certificados de depósitos de ações, bônus ou recibos de subscrição, cotas de ETFs, de fundos de ações e BDRs. Agora, para escolher um bom fundo de ações, basta buscar aqueles que tiveram a melhor performance, por exemplo, no último ano? Sammy Boy, este é mais um mito, pessoal. Rentabilidade passada não é garantia de retorno futuro. Buscar os fundos com uma boa rentabilidade no passado pode ajudar, mas busque olhar um histórico mais longo, 5 anos, 10 anos. A consistência nos resultados em um prazo longo é mais importante do que olhar se o fundo está bombando apenas nos últimos 12 meses. Exatamente. Entenda o histórico da gestora por trás do fundo e veja se ela consegue dar bons resultados também em momentos turbulentos, ruins do mercado. Compare a volatilidade do fundo, o que o mercado chama carinhosamente de vol, que nada mais é que a oscilação dos retornos das cotas. Além disso, veja os custos. Normalmente, as gestoras cobram taxa de administração e de performance. Não aceite taxas abusivas. O padrão de mercado é 2%.
de taxa de administração e 20% de performance no que ultrapassar o benchmark que fica no regulamento do fundo. Agora, em se tratando de fundos de renda fixa, um tipo de investimento que vem crescendo, o interesse de muitos, uma vez que a nossa Selic está bem alta, será que é verdade que essa modalidade não pode investir nem 1% do seu capital em ações? Verdade! Segundo a Ambima, a entidade que regula o mercado financeiro, os fundos de renda fixa podem investir apenas em títulos de renda fixa, como é o caso do Tesouro Direto, ou do Tesouro em geral, né? Debêntures, letras de crédito e ou certificados de depósito bancário, CDBs. Mas existem vários tipos de fundo com a característica de renda fixa, que variam de acordo com o prazo, composição da carteira e finalidade. Os fundos de renda fixa simples, por exemplo, têm que investir 95% do capital em títulos públicos e de instituições que apresentam baixo risco de crédito, como bancos grandes. Já os fundos de renda fixa de crédito privado são aqueles que investem pelo menos 50% da carteira em títulos privados, como CDBs e debêntures. Mas será que os fundos de renda fixa rendem mais que a poupança? Ah, boa pergunta! Sim e não. Logo, infelizmente, é um mito. Quando um investidor vai para um fundo de renda fixa, ele espera que o gestor aplique em vários ativos de renda fixa justamente para superar o desempenho da poupança, ou o CDI, que é a taxa de referência para todos os investimentos de renda fixa. Mas como tem gestores que cobram taxas de administração altas, isso pode fazer com que parte do rendimento seja abocanhado por essas taxas. E aí, no final das contas, o desempenho não fica tão bom assim. Agora, assim como o Tesouro Direto, os fundos de renda fixa possuem resgate imediato? É só o investidor pedir para sacar que o dinheiro cai na conta? Sammy Boy, mito! Existem fundos de renda fixa que têm resgate em D+1, ou seja, depois de pedir o resgate do dinheiro, a gestora demora um dia para vender a sua cota e transferir o dinheiro para a instituição financeira através da qual você investiu. Em outras palavras, você pede o resgate, um dia depois você recebe o dinheiro. Mas existem também fundos D+5, D+10, o que significa que depois de você pedir o resgate do seu investimento, você ainda tem que esperar 5, 10 dias úteis ou a quantidade de dias especificada para ver o seu dinheiro na conta do seu banco ou da sua corretora. Agora, Samidana, analisando outro tipo de fundo, os multimercado. Eles devem investir pelo menos 40% do seu capital em renda variável. Mito ou verdade? Mito! Os fundos multimercados não têm compromisso de concentração em nenhum ativo em especial. O gestor pode misturar papéis de renda fixa, ações, moedas, derivativos, cotas de outros fundos e até aplicações no exterior. O objetivo é sempre buscar os ativos que podem trazer o maior retorno de acordo com o cenário econômico. Sendo assim, é correto dizer que esse é um tipo de fundo mais arriscado, já que os gestores podem investir em qualquer tipo de ativo. No entanto, eles podem ser menos arriscados que os fundos de ações, que precisam aplicar pelo menos 67% do capital em ações. Resumindo, o fundo multimercado dá mais liberdade para o gestor traçar estratégias envolvendo ativos de naturezas distintas, como ações, câmbio e tesouro direto. É por isso que ele é considerado um fundo com uma boa relação do grande binômio, que é o risco e o retorno. Bom, depois deste aulão, só me resta fazer duas coisas. Perguntar se você já deixou o like nesse vídeo, já deixou o seu comentário, ou se não quiser nem deixar like nem comentário, só clica aí no botão de inscrição, fechado? E segunda missão, chamar o Giro de Notícias. A B3 quer que empresas expliquem a falta de diversidade em diretoria e conselho das empresas listadas. Isso porque uma das regras prevê que as companhias em bolsa tenham ao menos uma mulher e um integrante de comunidade minorizada. Quem descumprir, porém, terá apenas que comunicar ao mercado os motivos. Mesmo preso por causa do envolvimento em uma suposta pirâmide financeira com criptomoedas, o ex-garçom Gleidson Acácio dos Santos, conhecido como faraó do Bitcoin, quer ser deputado federal do Rio de Janeiro. Ele registrou sua candidatura pelo Partido Democracia Cristã. Em sua declaração de bens apresentada ao TSE, Santos disse que tem capital de 60 milhões de reais e um apartamento de 450 mil.
A Alphabet, controladora do Google, investiu pesado na indústria de blockchain. Foi $1,5 bilhão entre setembro de 2021 e junho de 2022. De acordo com a Block Data, a Alphabet é o investidor de maior peso em comparação com as 40 principais empresas públicas que investiram em empresas de blockchain e cripto durante o período. É isso aí, meu caro Doni, notícias giradas. Obrigado pela companhia, você, obrigado pela audiência e até nosso próximo Cafeína ou nos vemos no Invest News. Tchau, tchau. Tchau, bons investimentos.